salve, minha gente! Tudo bom aí do outro lado? Quero muito que sim, hein? Como sempre, bom dia, boa tarde ou boa noite. Afinal de contas, como eu sempre digo todas as semanas, não sei exatamente qual horário que você está nos assistindo. Então tá valendo aí os três. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Tudo Vira Podcast com Angelão Félix. Hoje mais um episódio de vivências sociais. E desde já queremos agradecer a presença, a disposição em ter aceito o nosso simples e singelo convite da doutora Roseli Pose. Advogada já há muitos anos aqui em São Carlos, já foi professora da nossa saudosa FADISC, tem muita história para contar aí sobre o direito, principalmente na área de vara da família, aquela violência doméstica, psicológica que muitas vezes é cometido contra as mulheres, ou vice-versa também. A gente olha muito esse universo feminino, né, da violência do homem contra a mulher, mas também, viu, cara, aí parece que não, a mídia fala, bate forte nessa coisa da violência doméstica contra a mulher, mas existe também, pasmem, nossa, mas existe sim a violência doméstica psicológica das mulheres contra os homens na frente de um juiz, dos advogados, chantagens emocionais. É verdade, existe sim, pode crer que existe, e a doutora vai falar um pouquinho de tudo isso para nós. Vai contar um pouco a trajetória dela, por que ela resolveu se tornar uma advogada, as dificuldades enfrentadas naquela ocasião, e todo o avanço que teve daquela época para cá dentro do direito. Inclusive essa coisa de hoje que é a moda do momento, inteligência artificial. Então, um bate-papo bem gostoso, bem bacana mais uma vez. Obrigado a você que está aí do outro lado, nos assistindo. E agora eu vou passar aqui o microfone ou o tempo para a nossa convidada, doutora Roseli Pose. Muito, muito, muito obrigado por a senhora ter aceito esse convite, de estar conosco. E obrigado desde já por tudo que a senhora vai nos explanar aí. Bem-vinda. Muito obrigado, lógico que para mim também é uma grande oportunidade de poder trocar ideias e às vezes não é só trocar ideias, mas passar alguns recadinhos, sabe? Instruir as pessoas, desmitificar alguns mitos a respeito de um assunto, né? Mas olha, é impressionante como até hoje eu escuto pessoas que me procuram para me perguntar coisas. Ai, se eu sair de casa, o que pode acontecer? Eu falei, nada, eu falo sempre, nada vai acontecer. Você vai sair de casa porque você está num ambiente insalubre, um ambiente que está colocando em risco a sua vida, a vida dos seus filhos, se você tem filhos, né? Porque às vezes a gente ainda nem começou a conversar, não sei nada sobre a pessoa. Então, existem situações que eu me surpreendo demais com as pessoas me perguntando questões tão simples, tão corriqueiras e tão ignoradas, né? Então, às vezes, uma conversa dessa já me traz muita satisfação. Se o ouvinte colher algum fruto de uma orientação que eu possa estar me referindo aqui na nossa conversa. É exatamente esse o nosso intuito, de ambas as partes. Que bom, então estamos afinados. Sim, com certeza. Mas antes eu gostaria que a senhora falasse um pouco da sua biografia profissional, ou mesmo pessoal, se a senhora se sentir à vontade. Sim. Quando começou esse interesse em atuar no direito, quem foram os seus, sei lá, assim, personagens que a motivaram. Nossa, a senhora de repente viu um catedrático lá do direito pela televisão na ocasião, ou mesmo em livro, de algum doutrinador, ficou fascinada. Nossa, eu adorei ler esse livro aqui, eu adorei ver a atuação daquele advogado, daquele juiz, daquele promotor.
eu quero seguir essa área aí, apaixonei por isso. Então, eu gostaria que a senhora contasse um pouquinho da sua história. Olha, sinto te decepcionar. Isso nada aconteceu comigo. Não, eu exemplifiquei. Sim, porque a gente sempre tem um despertar sobre alguma coisa que gosta. E eu, quando despertei para o que eu gosto, eu era uma jovem, era adolescente, ainda não era uma jovem, era uma adolescente, e eu gostava muito de ler os livros de psicologia. Então eu comecei a desenvolver esse tipo de leitura, e quando foi se aproximando aquela idade que você está entre a cruz e o punhal, o que você vai ser quando crescer? Psicóloga. Eu queria ser psicóloga. Olha só. No entanto, quando eu estava em idade para vestibular, eram 17 anos só de vida, e um curso de psicologia não existia em São Carlos. Eu teria que sair de São Carlos para estudar. E meu pai teve muito receio, achando que eu era muito jovem para ir morar sozinha e enfrentar o mundo sozinho. E como eu gostava de política, porque o papai, Romualdo Pose, foi político por muitos anos, fez muitas coisas que ninguém Foi presidente sabe. da Câmara, inclusive, Foi por 2 mandatos. Então, o papai fez coisas maravilhosas para o progresso dessa cidade que ninguém conhece. Até o papai já está com 25 anos de falecimento. Até conhece, talvez não saiba. Não saiba que foi uma campanha dele, né? Um trabalho dele. E eu gostava muito de política, eu conversava muito com política, e isso deu a deixa para ele dizer que eu queria ser embaixadora. Olha, ser embaixadora é muito bom. Por causa disso, gosto muito de línguas, sempre estudei línguas, né? E o papai aproveitou a deixa para dizer que eu deveria seguir a carreira de embaixadora, e que para eu seguir essa carreira, já que eu gostava de línguas, gostava de comunicação, gostava da política, então que eu precisava primeiro fazer direito. Então eu tinha direito em São Carlos, e ele me seduziu para que eu fizesse o curso. Teve motivador, foi o seu pai. Foi ele quem me colocou, mas eu não perdi o meu amor pela psicologia, que eu acho muito bom, porque um advogado, quando ele está atuando principalmente em questões que têm relação com emoções, é muito importante que o advogado tenha sensibilidade. Ele tem a sensibilidade para com os problemas que a pessoa está lhe trazendo. E tem que ter muita paciência. Eu sempre tive sobre a minha mesa a água, um açucareiro, lógico que tinha o cafezinho também, mas na pior hipótese, botava um açuquinha na água, oferecia, entregava lencinhos, e escutava as pessoas conversando comigo e pondo o coração às claras para contar os problemas. E para minha alegria, eu, quando soltava a pessoa do meu escritório, a pessoa estava relaxada, porque eu a deixava que ela externasse aquelas dores do momento, um ressentimento, um sentimento equivocado a respeito de um fato que me conta. Então eu quero acreditar que, primeiro, eu acho que isso deveria ser um dever do ser humano, ter um pouco de caridade para conversar e ouvir as pessoas. Mas, se você já tem assim uma tendência de gostar de uma área que quer compreender a complexidade do ser humano, talvez isso, na minha natureza, tenha me ajudado muito na carreira. De maneira que eu fiz o meu curso de Direito, depois fui embora para São Paulo para fazer pós-graduação. Comecei a trabalhar a minha carreira
de advogada eu comecei em São Paulo. Depois de 4 anos eu retornei para São Carlos e aí eu coloquei o meu próprio escritório e voei solo. Porque eu estava já num curso de pós-graduação, na época o diretor da FADISC me chamou para ser professora, porque era muito importante que o quadro de professores tivesse pós-graduados ou, no mínimo, pós-graduandos, que era o meu caso. Eu me casei aqui em São Carlos com um colega de faculdade, que também foi para São Paulo para fazer pós-graduação. Quando nós voltamos para São Carlos, eu fiquei no meu escritório, ele foi ser um advogado empresarial, um exímio advogado, muito bom, muito inteligente. Também, pode citar o nome dele. O doutor Lucena, que é uma pessoa que é conhecida de muitos, principalmente alunos da FADISC, que ele também foi professor e diretor por muitos anos da FADISC. E então nós ficamos aqui por São Carlos, desenvolvi aí a minha advocacia e o magistério, que eu gostava muito do magistério, eu gostava bastante. Quais disciplinas que a senhora lecionava? Sempre o direito civil. Direito civil. Sempre o direito civil. Você que é um acadêmico de direito sabe que você vai ter direito, meu bem, do 1º ao 10º período. Mas é uma matéria constante e muito importante, porque o que é o civil? O que é direito civil? O direito civil, ele vai regulamentar, vai atuar em cima do dia a dia, das condições humanas das pessoas. Por exemplo, você precisa uma casa para morar. Então, ou você compra ou você aluga uma casa. Sim. Então tem o direito civil para te ajudar a fazer o seu contrato de locação ou de compra e venda. Aí você tem um filho, você precisa registrar o seu filho. Aí você quer se casar. Você quer se casar, você quer descasar. Aí você tem uma propriedade, o vizinho está causando danos para a sua vivência naquele lugar. Aí então você tem o direito das coisas para te dar ali direitos de você exigir que o vizinho respeite a boa qualidade de vida naquele lugar, que você tenha a sua casa limpa da sujeira jogada por aquele vizinho. Enfim, aí depois você casa, você descasa, você casa os filhos, você morre, você fica viúvo, você herda, ou você deixa a herança, faz um testamento, ou sem testamento. Enfim, o direito civil é desde o momento que nós somos concebidos, não é que nós nascemos, do momento que nós somos concebidos até o pós-morte. É o direito civil que está ali te dando todo o alicerce, toda a proteção. E os advogados, então, estão ali para te orientar em todas as suas situações de vida, com a família, no social, no profissional, em tudo. Em tudo. Então, esta área que eu escolhi é uma área muito ampla, só dei aula de direito civil e prática forense, que eram aulas que eu procurava fazer de uma sala de aula um escritório de advogados ou uma reunião de advogados, ou desde o momento que o advogado abre a porta para receber um cliente, porque essas aulas de ética foram eliminadas, infelizmente, não existem no currículo acadêmico.
Ética... Então, ética profissional. Não, tu voltou, eu tô tendo salvo. Você está tendo? Ah, que ótimo. Que ótimo. Tenho sim, tem uma ótima professora. Nós inclusive. não temos isso, não tínhamos isso na grade escolar da FADISC. Não, tem sim. Que ótimo, parabéns, é muito importante. Nas provas da OAB agora, que tem o maior número de questões, são 8 questões sobre ética profissional. Que maravilha, isso é muito importante. É o que tem o maior número de questões é ética profissional. Mas isso é muito importante em todas as profissões. Aliás, no nosso dia a dia, no nosso convívio com todas as pessoas, no supermercado, na livraria, no trânsito, a ética a ética já tem que sair de dentro de casa, na verdade, né? Você tem que estar bastante orientado para que a convivência social seja harmônica e que você nunca seja um problema para as pessoas. Meu Deus, não é fácil viver. Não é fácil viver. Então, por que você com uma ação maliciosa, uma ação impensada, você vai causar dano a alguém? Então é meio complicado isso. E a ética, eu acho que ela ajuda muito a dar, equilíbrio. Mostrar a conduta para dar o equilíbrio, né? Então é muito importante. Eu dei aula, então, de prática forense, que era desde ensinar a fazer uma petição, como atender um cliente. Eu gostava muito disso. Tinha um núcleo de assistência jurídica para as pessoas jurídica mais gratuita. Então, eu era coordenadora desse núcleo. Isso entra hoje quando você está no 9º período, 10º período. Isso, porque aí nós começamos a dar atendimento para o público carente. E aí eu colocava os alunos para preparar peças para ir ver processos quando eles eram físicos, com a minha supervisão, obviamente. Muitas vezes eu punha os estagiários dentro do carro e saía com eles para o fórum, apresentando um cartório, como é que você se dirige com as pessoas. Então, esse dia a dia de um escritório e da vida do advogado, eu procurava, naquele pouco tempo, transmitir. E aí você acaba se apegando, se afeiçoando e entendendo, inclusive, a importância desse trabalho que é a advocacia. É muito importante, embora hoje estejam querendo acabar com a advocacia, por exemplo. Desculpe, talvez eu mude de ideia daqui a um tempo, mas a própria inteligência artificial... É uma coisa que eu temo muito. Ela me traz muito receio. Temores, né? Muito receio, eu não sei. O contato humano está ficando cada vez menor, isso nós podemos ver com as redes sociais. Uma vez eu estava conversando por telefone com uma amiga que ficou super surpresa. Ela falou para mim: amiga, não é que esse bichinho também serve para falar? Eu falei: puxa vida, você tem razão, porque a gente está usando esse bichinho só para escrever. Às vezes você manda um recado, mas você não está nem esperando a resposta naquele momento que numa conversa você diz uma coisa, você já escuta, é verdade, é sim, mas olha, e isso. Não, hoje em dia, meu bem, o contato com as pessoas está ficando cada vez mais distante. E provocando a intolerância, né? Muita Em todos os segmentos a gente tem visto isso aumentar demais e é lamentável, né? É muito perigoso também isso, porque o convívio, veja bem, Ângelo, o homem é um ser social. Posso contar um monte de filme, um monte de casos em que eu diga para você que o homem é um ser social. O homem, como ser social, quer dizer, ele depende de outras pessoas para viver. Sim, eu sei, dentro de casa, trocar lâmpada e bater um prego, só isso, mas se a torneira, como aconteceu um dia,
que estourou, eu tive que pegar o celular e com a outra mão segurando a água, porque estava muito longe o registro. Então, eu tive como pegar no celular e pedir socorro. Vem alguém, pelo amor de Deus, me ajudar para fechar o registro. Então, você precisa do médico, você precisa do farmacêutico, do próprio advogado, do advogado, do quitandeiro, do comerciante, do comunicador, do músico. Você não vive sozinho, não dá para viver sozinho, apesar de todas essas distâncias. Mas apesar de toda a distância, nós estamos aqui num podcast para, de uma forma que eu possa ser acolhida e acolher aqueles que estão me escutando. O podcast, na verdade, ele é uma rádio com imagem. Sim. Né? As pessoas estão nos vendo lá do outro lado, mas é como se fosse um programa de rádio com a imagem. Na verdade, isso é um bate-papo que a gente está fazendo aqui. E é uma maneira mais descontraída do que você estar em outro meio de comunicação, afinal. Que não tem gesso nenhum. E isto que eu chamo de um acolhimento um pouco diferente, para que a pessoa tenha um pouco de sentir um pouco de intimidade comigo no momento que eu estou aqui e de outros que também vêm. Esse momento de intimidade gera uma confiança na pessoa que está ali para bater um papo. E o outro também que estava do outro lado ouvindo já está aprendendo, tendo informações. Esse é o intuito, né? Exatamente. A senhora já falou aí logo na abertura das pessoas fazerem perguntas óbvias, já tem uma resposta. Às vezes a simplicidade da pessoa ali, a dificuldade, às vezes até no momento psicológico que ela está passando, trava geral, que vai acabar fazendo pergunta assim, cara, não acredito que eu vou fazer uma pergunta dessa. Uma pergunta dessa mas hoje, acaba 2025. E às vezes alguém que estará lá nos assistindo pode ter alguma dúvida que você não sabia disso, você tem dúvida disso? Tem, que pareça, como você falou, 2025. Mas ainda tem. Então, está aqui esse instrumento para a gente poder tentar, assim, sanar não, né? Não digo sanar, mas amenizar, vamos dizer, né? Algumas lacunas que estão a serem preenchidas. E a pessoa vai captar isso, espero, de uma maneira muito tranquila. Puxa vida. Agora, não querendo fugir da nossa pauta, mas o Angelão funciona assim, então a senhora já se acostuma um pouco. Eu sou muito no cleque aqui, né? A senhora falou uma coisa ali atrás, e isso me despertou já eu sou muito do seu pai, sobre o seu pai. Seu pai é uma figura política importantíssima da cidade. Sua família é uma família de tradição na cidade. Família Pose, médico, né? Professores, a senhora como advogada. Uma família de enorme tradição aqui na nossa cidade de São Carlos. E o seu pai, como nós estávamos falando um pouquinho ali atrás, ele teve uma importância para a política da cidade fora de série. É porque as pessoas, infelizmente o ser humano, o brasileiro talvez em particular, eu não sei se isso eu posso denominar como defeito ou como uma dificuldade. Acho a palavra defeito às vezes um pouco dolorida, a palavra defeito. Então vamos colocar como uma dificuldade. O brasileiro ele vive muito só um momento. A memória dele às vezes não é fraca, mas ele é curta demais. É curta e vive só um momento. É verdade. E isso causa muito prejuízo. E a gente precisa preservar a história. Mesmo que algumas coisas que ficaram para trás, mas se não tivessem ocorrido naquela ocasião, muitas coisas que temos hoje, nós não teríamos. Você tem toda a razão. E o seu pai, eu não tinha nascido ainda quando o seu pai foi político na cidade, mas eu, como interessado na política que sou também, eu sei da importância que ele teve. Foi sim. Entendeu? E você sabe outra coisa que eu quero acrescentar aí na questão da memória? Porque se o brasileiro
preservasse as memórias de fatos históricos de pessoas, personagens, você poderia extrair muitos exemplos, porque hoje você tem poucos exemplos bons para seguir, para se sentir feliz de ver uma pessoa que pensa como você e que age como você acha que deve agir. Então, eu acho que, às vezes, eu vejo, diria até mais defeito do brasileiro, essa memória curta. Um dos maiores intuitos desse programa aqui, desse trabalho aqui, desse podcast, principalmente da minha parte, o Dagoberto, o Alexandre também tem isso, mas eu, Ângelo, o maior intuito é atingir o público jovem. Sabe por quê? A senhora, no direito, nós tivemos aqui o Ney Santos, que é um dos maiores comunicadores da cidade. Sou fã. Então, nós tivemos aqui o Inho Salles, é uma pessoa de extrema humildade, simples, mas naquela simplicidade e humildade dele, não deixa de ter a importância que ele tem na comunicação da cidade. Sim, lógico. Nós trouxemos aqui músicos, o pessoal da banda Doce Veneno, que está aí, continua trabalhando, o Vinil 78, o Quinta Avenida, a Babilônia, o Penha já esteve aqui também conosco, né? Outro grande músico. Vai vir o Carlinhos Lima, outro comunicador estará vindo aqui, o Cirilo Braga vai estar aqui conosco. Por que a gente está tentando fazer cada um segmento diferente? Hoje que a convivência social, para o jovem, ter qual que é a linguagem do jovem? É a linguagem da informática? Então vocês, os nossos entrevistados, servirem como ícones para eles, que, como a senhora falou, quando a senhora tinha 17 anos, você é psicólogo, você é advogada, ou médica, talvez tem médico na família, de repente você ia lá, meu tio, meu primo que é médico, o que eu vou ser? O pai te deu um caminho que a senhora acabou escolhendo. Sim, sim. Então, assim, a senhora vem de uma família privilegiada nesse sentido, verdade, de pessoas que já tinham ali um direcionamento. Mas a gente sabe de muitas pessoas que, infelizmente, não têm apoio, né? Esse apoio que a senhora que teve. É um momento muito difícil. Eu batendo a mão no microfone aqui de novo, viu? Do jeito que você gosta aqui, ó. Bati outra vez aqui. Então, tem muitas pessoas que não têm esse privilégio que a senhora teve. Que eu também tive, apesar de ser de uma origem mais humilde. Mas eu tive uma mãe educadora, uma mãe professora, uma mãe foi diretora de escola. Então, eu sou um cara privilegiado. Por isso que eu estou na comunicação também. E procuro me informar o máximo que eu posso das coisas. Mesmo hoje, aos 55 anos, estudando direito com 55, não tem problema. Nenhum, né? Mas foi o período que eu consegui chegar nessa grande conquista que está para vir na minha vida. Mas eu tive uma base lá, que foi minha mãe também, né? Agora, muitas pessoas não têm. E a juventude de hoje corre um grande risco de realmente não ter, justamente por causa dessa coisa de rede social, de informática, que a senhora disse que está afastando o ser humano do ser humano. Então, isso aqui é uma coisa que está fazendo parte da tecnologia. O podcast é uma ferramenta tecnológica de grande poder. O poder da comunicação. De alguma forma, a gente vai chegar nas pessoas. Tem muito alcance. Né? Isso. Chegar nas pessoas, então, como eu disse para a senhora, o meu objetivo maior são os jovens. Porque aí vai ver uma doutora Pose, doutora Roseli, nossa, essa mulher está contando a história dela, tinha 17 anos. O cara vai fechar o olho e vai imaginar, uma moça de 17 anos foi lá e começou a fazer direito, depois foi para São Paulo, fazer pós-graduação. Eu vou querer fazer igual ela. Essa é a ideia. Entendeu? Essa é a ideia. Serve. Espero que aconteça. Assim como a senhora pode ter certeza que tem muito ex-aluno seu que vai estar assistindo isso aqui e vai lembrar e vai falar e de repente, eu fui aluno dela, viu? Tive aula com ela, foi muito bom ter aula com ela. E vai chegar para um sobrinho, para um neto, para mesmo um filho. Para mostrar. Isso. Segue o exemplo. Vai lá, faça. É isso que é fascinante disso aqui. Eu tenho certeza que eu tenho certeza. E tem alcance, né? Sim. Porque hoje eu não estou mais numa sala de aula. Mas, e era ali que quando eu comecei a dar aula aqui na FADISC, eram anfiteatros com 230 pessoas. Olha só.
Eu, felizmente, eu tinha controle sobre 230 pessoas, nunca tive qualquer tipo de indisciplina, rejeição, barulho, nada. Eu dava aula de boa, 230, um anfiteatro muito bacana, as carteiras ficavam em degraus, de maneira que o professor ali na frente olhava, conseguia ver 230 pessoas. Não tinha ninguém que eu só via o cabelinho ali atrás, ou o paletó. Não, eu olhava, eu via cada aluno espalhado por aquele semicírculo, conversava com os alunos naquele semicírculo. Depois as classes se tornaram menores. Mas hoje eu não estou mais nessa cátedra, não tenho mais esta apreciação de uma conversa. Agora, esse podcast, então, ele vai chegar em muitas milhares pessoas, de pessoas que não vão estar ali comigo na mesma sala de aula, mas alguma coisa vai escutar, né? Então, isso que é o bacana. Então, a senhora se formou, aí foi fazer a pós-graduação. Pós-graduação especializada em quê? Direito Civil. Direito Civil. Direito Civil. Me especializei em Direito Civil também. Então, eu estudei então, desde... Então, a fundo mesmo. Eu fui e era lato sensu, né? Que nós chamávamos era pós-graduação lato sensu. E era uma carga pesadíssima, porque lá em São Paulo eu trabalhava como advogada, trabalhei numa empresa muito grande, lógico, começando carreira, então eu estava ali baixinho, quietinha, prestando atenção nos colegas. Era recém-formada, meu Deus. E então eu trabalhava. Aí eu ia para minha aula na São Francisco, São Francisco. Das 5 às 9 horas da noite eu tinha aula. Aí eu chegava em casa, jantava bem rapidinho, sentava e estudava até no mínimo 1h da manhã. Fins de semana, estudando, porque eles exigiam trabalhos mensais, trabalhos semestrais e a apresentação dos trabalhos na classe, com o professor titular, com o professor assistente. E óbvio que você não quer fazer feio, então tinha que estudar muito. Então eu ainda mais no São Francisco, hein? São Francisco, era o meu sonho, era ser aluna dessa faculdade, era meu sonho, eu me sentia realizada só de estar estudando lá. Imagina. E conversando com os mestres, que o livro dele estava em cima da minha mesa, que eu estudava até 1h da madrugada, durante a semana, e nos finais de semana os livros em cima da mesa, só que eu chegava na faculdade e conversava com eles. Aquilo, para mim, era uma grande... Uma consagração. Nossa! Poder dizer, eu fui aluna do professor Washington de Barros Monteiro, eu tinha a coleção dele, o curso de Direito Civil dele, de ponta a ponta, e todo mundo tinha que ter, era o Washington de Barros Monteiro. Hoje existem outros civilistas, né, doutrinadores, e que eu nem os conheço, até por serem mais jovens, mas aqueles que eram os que mais vendiam livros, que tinham mais cursos, que eram catedráticos lá dentro da São Francisco, eu convivia com eles. Muito bom. Isso era fascinante para mim. O que mudou do seu início de carreira lá, naquela época, para hoje, em todas as circunstâncias? Cliente, a maneira de atendimento ao cliente, acho que a senhora teve que modificar alguma coisa. O direito também começou de algum tempo atrás para cá, já faz um certo tempo, processo eletrônico, que antigamente na sua época acho que ainda não era eletrônico, era tudo manual. Então que isso também pode ter facilitado ou dificultado na ocasião.
as audiências lá perante juiz, como que era, como que são hoje, o comportamento social mesmo, tanto do cliente como dos colegas e também dos magistrados. O que a senhora tem a dizer? Olha, a época que eu iniciei a advocacia foi 1977, imagina como faz tempo. Foi em 1977. O judiciário era muito diferente do judiciário que nós temos hoje. Imagina. Os juízes, promotores, eram pessoas que tinham um saber jurídico inquestionável. Eram pessoas que tinham um comportamento, tanto profissional como social e político, completamente diferente do que é hoje. Completamente diferente. Então, um juiz, mas ele não conversa com ninguém, ele não cumprimenta ninguém nos corredores. Bom, isso para mim nunca foi problema, porque ninguém é obrigado a me cumprimentar ou a conversar comigo ou a saber quem sou eu. Não. Mas tudo isso era um certo recato exigido pela própria condição da função pública de um juiz. Isso era muito sério. Isso era muito sério. Um delegado já era diferente do que é hoje também? A maneira... Sim, tudo. Né? Mudou tudo. E hoje, por exemplo, você vê um ministro do Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, que vai aparecer... Hoje você tem muitos julgamentos lá sendo televisionados, né? Os homens puxando da cadeira para sua excelência se sentar, e aquele um querendo ler mais do que o outro o seu voto num julgamento, porque está lá o holofote virado para ele, e um ministro... Acabamos com os bolsonaristas. Hoje o Supremo Tribunal é uma corte política. Meu Deus! Isso me choca. Isso, sabe, Ângelo, é como se alguém viesse com um alfinete e espetasse o meu coração. Para mim isso é inadmissível. Lé com lé, cré com cré, cada um na sua. O que um ministro, o que um juiz, como que ele deve agir. Por favor, não saia disto, porque nós precisamos de justiça sendo feita por quem, além de conhecer as leis, tem uma vivência rígida para poder exigir condutas lícitas, sabe? E hoje você não tem isso. Afora isto, não existe mais segurança jurídica nenhuma. Eu sinto muito estar dizendo isso, mas é como eu digo, são alfinetadas que eu sinto no meu coração. Hoje você apresenta um trabalho profundo, sério. Veja bem, eu estou falando de trabalho profundo e sério. Eu não estou falando num trabalho de 50 laudas. Você não precisa fazer um trabalho profundo e sério com 50 laudas. Você pode fazer com menos. Aí você luta, usa todos os argumentos, a interpretação da lei, da doutrina, para aplicar ao caso e você atender os interesses do seu cliente. E aí, finalmente, quando vai para uma sentença, que é o tão esperado momento, você lê uma folhinha e meia e acabou. Aí você fala, poxa vida, mas o juiz não levou em consideração a prova que eu fiz em tal momento, uma prova documental, testemunhal, pericial.
qualquer prova. Mas, puxa vida, o juiz não reparou que eu me manifestei sobre uma coisa que foi dita pela outra parte. Muito isso, né? De professores. Então, o que você faz? Você lê aquela sentença com uma lauda e meia, você fala, meu Deus, eu vou ter que entrar com um recurso para cutucar o juiz, para falar, excelência, existe uma prova nas folhas tal, embora não seja digital, não seja físico, mas as páginas são enumeradas. Sim. Então, existe tal perícia, folha tal, que não foi considerada para a conclusão desse douto juízo, que ainda tem que ser bem educadinha, mesmo que você esteja chateado da negligência na leitura do processo. Aí você tem que entrar com um recurso chamando a atenção, juiz, por favor, o senhor não reparou em tal fenômeno lá dentro do processo, alguma parte. Em outras palavras, o que a senhora está me dizendo é o seguinte, a senhora falou ali atrás, que os magistrados da tua época lá de formanda eram exímios estudantes. Muito, né? Muito. Nessa época não corria o risco que está acontecendo hoje. Em Tocando Miúdos é isso. Sim. Você pode ter a seguinte consideração. O número de processos hoje nos nossos tribunais é assustador. Realmente isso é verdade. Por quê? Porque você tem uma sociedade com mais gente. Você tem envolvimentos de diversas naturezas na sociedade. Você tem a própria mídia, às vezes, passando orientações que elas são fomentadoras de litígio. Isso também acontece. Aí você tem, nesse contexto, o pretexto para dizer o juiz não dá conta. O juiz não dá conta. Eu não gosto de ouvir isto. Assusta. Eu não gosto, sabe por quê? Porque aqui em São Carlos nós temos 5 juízes cíveis, 5. Não é pouco pelo tamanho que a cidade... E 2 juízes de família. Aí você tem lá na vara criminal também um tantinho, promotores também um tantinho. Então eu digo... Não, mas 5 juízes para... É muito pouco. De 265 então, mil habitantes. Pois é, então vamos ter 10 juízes. Se o trabalho tem sido extenuante, por isso que as sentenças são curtas, gente, vamos fazer mais concurso. E me desculpe, vamos diminuir um pouquinho as regalias e partilhar essas regalias por 10, 12 juízes. Não estou dizendo que o juiz é culpado de ter essas regalias, mas nós sabemos a participação do gasto do governo com o judiciário no nosso próprio PIB. É um absurdo você não acredita. Eu falo, gente, ao invés de dar o auxílio casa todo mês, até para aquele juiz que tem casa própria, vamos cortar isso, vamos pôr mais um juiz naquela comarca, mais um promotor. Então, o número é pequeno e com esse argumento, o judiciário está entulhado de processos. E olha que ele foi criado... conciliação, arbitragem, para tentar dar uma aliviada nisso. Nós temos, eu esqueci de falar, nós temos juizado especial de pequenas causas, que você tem um juiz titular para esta matéria. Então tem esse juiz também, porque... Então, além das pequenas causas, ainda tem o advogado para atuar como árbitro, né? Sim, pode. Mediador, pode sim. Né? Mas ainda é pouco. Ainda é pouco que nós tenhamos 5 cíveis,
mais 2 especializados em família e sucessão e mais o juizado especial, nós estamos falando de 8 juízes. Eu acho isso extremamente insuficiente. O espaço físico desse Fórum Cível, diante de todo esse crescimento, ainda é adequado, senhora? Não, quanto a isso, porque hoje está tudo ali na nuvem. Está tudo ali no... Tá tranquilo. Ali tudo bem. Hoje você já não tem mais. Se fosse época que não fosse eletrônico, e aí. Nossa, era extenuante, era cruel. Era muito cruel trabalhar com os processos físicos. Não tinha espaço, né? Você tinha processos com 23, 24 volumes. Onde é que você vai colocar isso? Né? Então, o espaço físico, antes do processo digital, era um problemão. Era mais um gasto, inclusive, para o judiciário, porque o arquivamento de processos encerrados não tinha lugar, por exemplo, em São Carlos. Aí esses processos eram encaminhados para Jundiaí para ficarem armazenados. Tá vendo aí, gente? Escuta isso aí, ó. Para ficarem armazenados. Jundiaí. Em Jundiaí. Né? Era um serviço terceirizado, mas em Jundiaí. Então, se você precisava, por exemplo, o inventário da sua avó, que você precisa porque na hora que você foi levar para registro no cartório de imóveis, saiu um erro de datilografia na época, e então você precisa corrigir aquele erro para o cartório poder aceitar. Aí você tinha que pedir para Jundiaí mandar o processo para sua casa. Muito. Então, processo digital muito moroso. é muito importante. Eu acho que é um grande progresso para a agilização. Agora, por outro lado, há algumas situações em que eu lamento que é um processo digital. Tem juízes que insistem, por exemplo, Ângelo, pegando a deixa do Covid, ainda em fazer audiências telepresenciais. É isso que eu ia perguntar para a senhora, o que a senhora acha da Eu acho isso online? Péssimo. Eu, particularmente, porque eu estou aqui, eu sou uma advogada com quase 50 anos, quase chegando nos 50 anos de profissão. Então, para mim, isso é muito ruim. Porque, sabe, Ângelo, se eu estou numa audiência, eu quero olhar para o colega, para o advogado. A emoção é outra, né? Eu quero olhar para o cliente dele. Eu quero olhar para a testemunha. O próprio juiz. Eu quero olhar para o juiz. Eu quero conversar com o meu cliente. Qual é a segurança que você tem hoje ao fazer uma audiência online? Se eu não sei quem que está lá do outro lado, se tem uma testemunha que não está lendo algum papelzinho, porque você não consegue enxergar tudo, não vá me dizer que é perfeito. Não é perfeito. O advogado pode jogar um papelzinho para a testemunha que abaixa os olhos e lê ali no chão a resposta. Para a testemunha não pode ouvir o depoimento da outra, exceto se ela já deu o depoimento, ela pode ficar na sala e continuar ali. Mas ela não pode ouvir para depois depor. Então, o advogado pode jogar... sabe o Pedro ele disse tal coisa, então repete isso. Eu não sinto nenhuma segurança, até por essa razão, como também pelo contato pessoal com as pessoas, que eu acho isso muito importante. Nós temos uma coisa que nós não podemos refutar: a importância do mito. O mito é muito importante. O mito é muito importante. Você vai para uma audiência presencial, você tem lá na sua frente o juiz, que é o mito da justiça.
aquela que tem uma faixinha no olho, que tem a balança, que ela deve estar equilibrada, então ela não pode ver, ela não pode ouvir e ela não pode deixar que a balança desequilibre. Então você tem lá na frente, você olha para o juiz, a testemunha chega. Sempre teve testemunha profissional, tá, Anjo? Ah, é? Sempre teve. Antes de eu começar, antes de 50 anos, já tinha testemunha profissional de muitos advogados. Que eu sabia disso. Então, tem testemunha que não é a profissional treinada, que entra, ela já olha para o juiz, ela está apavorada. Ela olha para o serventuário que está à frente dela, estava datilografando, ou mesmo hoje só gravando, né? Ela fica intimidada, ela fica com aqueles mitos à sua frente e mais alguma coisa que ela viu nos filmes, nas novelas, que se eu mentir eu vou sair daqui preso. Então aí você tem um momento de uma repressão benéfica para que a pessoa não distorça, não cometa um falso testemunho. Então, até a parte. Eu já tive audiência que eu pego a parte em flagrante. Ela fala uma coisa, eu faço uma pergunta, ela esquece do que falou antes, que ela foi treinada, cai em contradição, aí você fala, senhor fulano, o senhor agora há pouco me disse isso, agora o senhor está dizendo isso, o senhor pode me dizer qual dos fatos aconteceu? De fato. Então, é muito importante a presença. Eu acho muito importante também, eu concordo com a senhora nesse aspecto. Eu sou muito, a senhora estava falando uma coisa ali atrás, eu fico lembrando e eu fico, né, pegando e aí já minha cabeça vai trabalhando. Eu sou apaixonado pelo direito constitucional. Adorei a disciplina, eu acho que ela é de extrema importância. Muita extrema importância. E ali eu comecei a ver uma coisa. A gente falou agora há pouco sobre a questão do brasileiro não preservar as memórias, né? Que é uma dificuldade em preservar as memórias. Mas tem uma outra coisa também. Quando eu comecei, eu sempre gostei de estudar as coisas. Mas o direito constitucional me despertou uma coisa muito forte, a qual a falta de hábito do brasileiro de fazer a leitura. Se nós tivéssemos o hábito da leitura, nós teríamos um país muito diferente do que a gente tem. Porque se as pessoas lessem, elas teriam realmente o saber dos seus deveres, dos seus direitos. Lógico. Se pegar o artigo 5º da Constituição, as pessoas lerem ele, estudarem o artigo 5º da Constituição e tentassem colocar em prática o que está lá na Constituição, esse país aqui seria muito diferente. Mas as pessoas não leem. Ângelo, você tem toda a razão. Sempre que eu tenho a oportunidade num processo ou em qualquer outra situação do direito, eu me apoio na Constituição. O próprio preâmbulo, né? A Constituição, ela é o rochedo sobre o qual você vai edificar o povoado, você vai se proteger das águas, você vai se proteger das intempéries. Ele é o rochedo. Pelo amor de Deus, não mexa nesse rochedo, que é o que está acontecendo hoje, que você acompanha toda a nossa política judicial, e você vê que a Constituição, ela, infelizmente, ela está sendo ignorada. Mas a Constituição, ela é importante para você entender o direito civil. Sim.
Ela é importante para você entender O penal, o processo trabalhista. civil, o processo penal, trabalhista, o direito. Ela é uma tudo. vértebra, né? É tudo, é tudo. Você só pode ter o Código Civil, Penal, Processo Civil, Processo Penal, Tributário, se estiver previsão na Constituição para você criar essa legislação ordinária. Se você não tem esta previsão ali, você não pode fazer nada. Você está aí citando o artigo 5º, que mostra os direitos fundamentais do homem. Se você não tivesse esses direitos fundamentais, que para poder muito mais difícil de criação. Para poder estarem escritos ali na nossa Constituição de 88, que é a nossa última, se você não tiver, para chegar ali, muita coisa aconteceu na sociedade para trazer as mudanças. Só um exemplo que nós ainda teremos a oportunidade de falar sobre feminicídio e Lei Maria da Penha. Veja bem, Ângelo, somente em 1988 que apareceu no artigo 5º que homens e mulheres tem os mesmos escutou homens e mulheres, gente, parece óbvio, né? Mas nunca foi escrito isso. Tem os mesmos direitos e obrigações. No 88. Então você imagina de 88 para trás, e não estou falando para trás 100 anos, um outro século. Eu estou falando 10 anos, século, 50 anos, na mesma década. Sabe? Então, sem a Constituição, é muito bonita a nossa Constituição. É muito bonita mesmo. É muito Porém, bonita. Não, né? Infelizmente. O meu professor de Constitucional, ele teve aula com um dos cabeças aí hoje do STF. E eu tenho livros desse doutrinador. Ele é um doutrinador. E eu estou lendo lá, leio direto, como eu disse para a senhora. Uma desse tamanho? 1000 de capinha páginas. preta? Mil e poucas páginas tem no livro. Que lendo ali, é maravilhoso. E muitos dizem, presta atenção, que é plágio. Ah, é? Que é plágio, que a Constituição dele então, é plágio. Meu professor foi aluno dele. Diz que ele, como professor, sensacional. A aula com o cara, pediu perdão da palavra para a senhora e para as outras senhoras que estão nos ouvindo aí, nos assistindo. Mas ele falou desse jeito, meu professor. Cara, ter aula com esse cidadão foi um tesão. Ele estimulou muita gente como professor. Sim. Ele deu ali a paixão, ele nutriu a paixão da coisa. Ficou até arrepiado de falar. Olha. Porém, ele falou: hoje estou extremamente decepcionado com o meu professor, porque o meu professor me ensinou uma coisa e tudo que ele me ensinou ele não está fazendo. A Constituição dele, que dizem que é plágio, você já vê que o cara já cometeu o crime ali. Mas não tenho a menor dúvida que ele tem oratória e é articulado. Muito. Né? Então, você às vezes, você ama a pizza, né? Só que às vezes você vai comer uma pizza, tá cheia de sal, você não aguenta comer. Então, mas a pizza é gostosa, tem bastante mussarela, tem parmesão, tem um tomatinho, orégano, manjericão, tem tudo que uma pizza muito saborosa precisa ter. Mas aí, fazer de mal depois, né? Aí vai que alguém, na hora de jogar o sal, caiu a tampa do saleiro e você vai comer essa pizza. E se eu for hipertenso, eu tô ferrado. Então, né? Exatamente, né? Então, infelizmente, isso que nós estamos falando aí desse doutrinador é muito decepcionante, muito triste, porque você vê
uma pessoa que é brilhante. E podia usar para o bem, né? Para o bem. Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Exatamente. Então, hoje você me pergunta, o que você acha do judiciário hoje? Foi o que a senhora me falou. Trocando em miúdos, lá atrás, os caras primavam pelo respeito, pela ordem. Hoje está uma coisa perigosa. Não, é inseguro demais. Então, você não sabe, Ângelo. Em outras palavras, comparando com o que o senhor me disse, olha o que eu vou dizer, hein, gente. O excelentíssimo senhor juiz estiver assistindo eu aí, não tô. Isso aí vai. O carapuça serve para quem quiser, né? Mas, em outras palavras, tem juiz hoje aí que tem preguiça de ler, né? Nas entrelinhas foi isso que a senhora me passou. Não só a senhora. Eu estou dizendo, lá no meu curso, os professores reclamam, se queixam disso direto. Porque existem se queixam disso direto. Que na área civil, na área... em todas as áreas. Trabalhista, tem juiz penal. Que às vezes nem leu o processo, porque ele conta com assessores muito eficientes já passam que, tudo ali para aliviar o trabalho do juiz, trabalham num determinado processo e acaba minutando uma sentença, e o juiz, na confiança daquele seu funcionário tão competente, ele não vai fazer uma revisão, ele só vai assinar. E, infelizmente, às vezes a gente se depara com situações não desejadas e que cria muita dificuldade. Como eu falei para você, se o juiz esqueceu de alguma coisa que está no processo para pôr aqui na sentença, eu tenho que entrar com um recurso chamado embargos de declaração para ele. Excelência, olha, o senhor esqueceu de ler esse documento, esse pedido que eu fiz na folha 397. Aí o processo volta para trás. Ele vai ter que pegar a folha 397, ele vai ter que ler e, se tiver humildade, alterar a decisão dele. Dificilmente você achar essa qualidade. Já aconteceu muito numa situação dessa, o cara ainda assim... teimar ali, não querer nem ouvir isso aí e ter que levar para a segunda instância, ter que fazer uma situação oral lá. Mas lógico. Então é comum isso. Não, lógico, é muito comum. Aí lá consegue reverter. Aí o que acontece? Quando você entra com esse recurso, que é para o próprio juiz, chamado de embargos de declaração ou declaratórios, existe um despachozinho padrão que vai para dentro do processo sem qualquer leitura do recurso, que você falou, excelência, eu pedi tal coisa e o senhor não viu. Então ele coloca lá, nada tem a corrigir, os embargos declaratórios servem para isso, isso não é o caso, ponto final. Aí você tem o recurso para a instância superior estadual, sim, que é os tribunais de justiça estaduais. Aí manda o teu processo para lá, através da provocação por um recurso, e você vai contar tudo para os desembargadores. Não pense que a situação é diferente. Eu conheço desembargadores que eu tiro o chapéu. E eu conheço desembargadores que nada a corrigir. Para dizer de uma maneira mais simplória aqui, nada a corrigir na bem lançada sentença de folhas. Aí você fala, oh meu Deus do céu, lá vou eu para Brasília. Aí você tem que ir, isso se não tiverem aqueles recursos dentro da mesma instância. Aí você vai para Brasília, aí você põe um recurso especial no processo, aí o Tribunal Estadual vai dizer, esse recurso não pode subir por causa disso, se segura o recurso ali. Aí você tem que entrar com um recurso chamado agravo de instrumento para o Tribunal de Brasília, falar, ministros, é o seguinte, aconteceu isso.
O tribunal em São Paulo foi contra os meus pedidos e eu fiz um recurso aqui para vocês, ministros, mas eles não querem que o meu recurso chegue até vocês. Então eu estou pedindo para vocês chamarem, é o termo que nós usamos mesmo, para chamarem o meu processo para vocês lerem o meu recurso. Quantos anos se passaram? Às vezes o autor do processo já até morreu. Acontece muito. Acontece muito. Aí, então, o que o advogado... Dá-lhe precatório. Querido, você hoje não pode falar com o seu cliente e falar, tranquilo, tá? Essa situação é tranquila, não tem como... Não pode, né? Não. Antes eu já não fazia isso. Até acho que se tornou até antiético fazer isso, né? Eu sempre disse o seguinte, quais são minhas chances, doutora? 50%. 50%. Eu falei, 50% é a garantia do meu esforço, da minha atenção para cuidar do seu caso. Agora, 50%, eu tenho um outro colega do outro lado que também quer ganhar o processo. Também vai trabalhar para fazer uma boa argumentação. E eu tenho um juiz, é ele quem vai decidir se o que eu estou colocando é mais convincente do que a parte contrária. Então, tem isso, você não pode prometer, porque a advocacia não é uma atividade de fim, é uma atividade de meio. O que você vai fazer para o cliente? Através do trabalho do advogado, haverá uma discussão a respeito do que você deseja, que está contra o que deseja o outro lado. Né? Então, eu vou, como advogada, utilizar todos os meios da minha ciência para levar ao conhecimento do juiz. Eu não posso te prometer que ao pegar a sua procuração, iniciar a sua representação neste processo, eu vou ganhar o processo para você. Nunca eu disse isso para um cliente. Agora, hoje, quando me perguntam, eu falo, meu bem, não tenho bola de cristal. Deixa eu perguntar uma outra coisa para a senhora. Ontem e hoje. Aliás, até confidenciar aqui. Uma das pessoas que me motivou lá atrás a me interessar pelo direito é um cidadão, a senhora conheceu ele foi muito conhecido aqui na cidade. Paulo Edmundo Dias Duarte. Nossa, lógico que eu conheci, tive muito contato com o Paulinho, muito. Sabe o que me fascinava naquele homem? O júri que ele fazia, a oratória. Né? É demais. Eu era fascinado, apaixonado pela oratória dele. Como era isso, como está isso hoje, diante do que a senhora está me falando, processo. O cara já tem lá vamos colocar assim, uma certa dificuldade na leitura, porque hoje tem que ser tudo curto e objetivo, vamos dizer assim. Oratória naquela época, sua, acho que eram mais extensas, da parte do próprio advogado ali de defesa, o outro lá da outra parte. Isso mudou muito também. Hoje o advogado, na hora de fazer a oratória dele na frente do juiz, quando é o presencial, a oratória também tem que ser mais curta e objetiva? Isso é uma técnica. Ou ele pode ser mais extenso? Não tem juiz que corta o cara? Não vale a pena. O juiz não falou, vale meu amigo, reduz isso daí, seja Você objetivo. não deve escrever muito. Isso eu já ouvi na o que eu faculdade. estou dizendo é a prolixidade. Então você não deve escrever muito, você deve escrever o que precisa, sem receio de ser muito, mas não pode ser prolixo.
A mesma coisa seria na fala. Sustentações orais. Em audiência no juízo singular, que é em primeira instância, quase nada se fala. O que o advogado faz durante uma audiência é uma interferência, alguma coisa que está acontecendo, que o juiz fala: doutor, eu vou indeferir a pergunta. Aí o advogado fala assim: não, silêncio, espera, eu quero que o senhor dê o motivo do indeferimento e que isso fique consignado em ata de audiência, porque isso pode ser um cerceamento de defesa. Então, a sua interveniência... A oratória é mais na segunda instância. A segunda instância ou tribunal de júri. Agora, mesmo em segunda instância, Ângelo, oratória é dom que eu digo, a pessoa precisa ter facilidade para falar e não pode ter inibição. Então você tem que ter esse dom, essa facilidade. Então, outra facilidade quando eu precisar, modéstia à parte. Sim, lógico. Lógico, se você tem uma boa comunicação com o público, você sobe na tribuna, se põe à frente do microfone e você vai fazer as suas últimas alegações, que neste momento são orais, e você vai olhar para 3 juízes, que são aqueles que vão julgar, e para os demais colegas que estão na mesma sala. E você tem atrás de você um auditório com outros advogados, e você tem o seu cliente ansioso. Isso é lindo. É lindo. Aquele lugar é fascinante. É lindo. É lindo. Entende? Então, na hora de você fazer a sustentação, não faça isso que será enfadonho. Eu perguntei de propósito, viu? Eu já fui instruído pelos professores. Eu estou perguntando para quem está nos assistindo. Sim. A senhora por dando favor, essa aula. É uma aula que a senhora está dando. Se você quiser fazer uma sustentação e ser ouvido, por favor, não vá fazer leitura. Ouvido você não será. Eu já fiz sustentação oral em tribunal, porque são muitos processos que são julgados numa sessão. Então, eu já cheguei na tribuna, me posicionei, olhei, vi os juízes ali meio dispersos, ou conversando com o outro, ou pegando um processo e mostrando para o outro, e eu acompanho aquele momento, aquele cenário, e eu falo: preciso fazer esses caras olhar para mim. Então, é aí que eu começo a fazer o meu trabalho. Mas a primeira coisa que eu faço é observar o meu ambiente, com quem eu vou conversar, quer dizer, conversar entre aspas, para quem eu vou falar e qual a atenção que está sendo dispensada para mim. Sabe? Então, essas coisas, Ângela, são muito mais fundamentais, às vezes, do que você desenrolar uma tese jurídica, que já está escrita. Eu estou dizendo essa parte, a vocalização, né, vamos dizer assim, que é a oratória. Mas uma coisa que eu estou percebendo lá na faculdade, de novo, a rede social, a tecnologia aí, fazendo uma interferência negativa. Teve uma professora, vou compartilhar isso com a senhora vai ficar talvez um pouco assustada. A gente tem todo ano lá, tem a semana jurídica, né, da faculdade. E teve uma professora, no meu primeiro ano de faculdade, aliás, foi a professora de Teoria Geral do Processo, que pediu pra gente fazermos um relatório por escrito e redigido, não digitado, manuscrito. Eu fazia isso também. Mas veja, nos dias de hoje,
né, pedir manuscrito. Então, para nós fazermos um relatório da semana jurídica, era o trabalho do bimestre. Ela nos pediu. O meu foi uma semana, veja bem, foi uma semana, né? Foi de segunda a sexta, a gente tendo lá a semana jurídica, vários personagens lá, várias situações. O meu, porque também tem uma caligrafia muito, a minha letra é grande, é meio garrafal. O meu, ele deu na folha de papel que nem usa mais quase hoje, que é o sulfite. Né? Não é o sulfite, é aquele... Desculpe, aquele que tem as linhas. Tem as linhas, é o papel... Almaço. Almaço. Folha de papel, do papel almaço. O meu deu 36 páginas, mas porque a minha letra é grande também. Porém, eu organizei tudo ali, eu colocava desde a mesa que estava naquela data, quem fazia os componentes da mesa, quem estava presidindo a mesa, quem participava da mesa, e resumia as falas do palestrante, coisa e tal. Escrevi tudo organizadinho. Dia tal, segunda-feira, tal palestrante, tal tema, mesa composta por tal. Eu deixei tudo organizadinho, né? Teve pessoas que entregaram coisa de uma semana, 2 páginas. Fez um resumo legal. Não foi esse o problema de fazer um resumo legal. O meu parece que foi tão extenso, mas o meu foi muito organizado. A professora ficou assustada quando ela veio devolver os trabalhos e dar as notas. Ela ficou apavorada. Eu sou o tiozão da sala. A maior parte dos alunos, nós naquela ocasião éramos em 62 alunos no primeiro ano. 80% da sala são jovens na faixa etária de 18 a 20 anos. E o que eles mais usam hoje? A tal da rede social. E no trabalho, nesse trabalho manuscrito, por várias e várias vezes, eles utilizaram linguagem de rede social no relatório. Várias vezes. Inclusive, principalmente, as abreviaturas. Meu Jesus. A professora ficou apavorada. Meu Jesus. Ela ficou apavorada. Eu ficaria também. O meu, ela falou, gente, está extenso de alguma forma, mas a organização, a caligrafia, até isso ela levou em conta. A organização, a caligrafia, e assim, ele praticamente contou a semana jurídica inteira aqui para mim. E também problema grave de ortografia. Ela ficou apavorada. Ela falou, gente, como é que vocês vão fazer petição inicial no futuro? Como é que vocês vão montar processo? Sabe o que eu já escutei? Corretor, professora. A gente põe no corretor e ele corrige. Eu ficava doente quando eu via essas coisas. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Por isso que a leitura ela é importante, né? Também. Porque se eu ler bastante, eu vou saber escrever. Lógico. Só que eu tenho também que saber o que eu estou lendo. Eu tenho que ler coisa de qualidade. Agora, usar a linguagem da rede social em um documento não cabe, né? Não dá. Então, isso foi uma coisa assim... O que é muito ruim também, sabe, Ângelo, isso eu falo com muito pesar também. A qualidade dos profissionais vai cair muito. Então, começa daí. E, infelizmente, você já mencionou isso de uma outra maneira, mas a falta de cultura do nosso povo não deixa que o povo perceba que ele está nas mãos de um profissional inepto, incompetente, sabe? Então, você fica numa situação de penúria em todos os sentidos. Penúria do profissional, que se não tiver um corretor
para corrigir, vai aparecer excelência com 2 S. Teve muito isso. Depois direito civil, processo civil. A professora pediu para nós montarmos as petições. Aconteceu isso aí, mesmo digitando. Se não puser no corretor, ele não sabe que excelência não escreve com 2, com 4. Teve gente que fez o copia e cola com coisa errada. Então, é a lei do menor esforço e da falta de interesse em se qualificar, em qualificar o trabalho que vai fazer. Ângelo, eu quando era professora, hoje eu teria muita dificuldade para dar aula porque eu não aceitaria prova feita com computador. Trabalho, né? A prova ainda até algumas provas, porque havia a possibilidade de você dar algumas provas também assim. Eu teria muita dificuldade hoje, porque eu ia exigir que tudo fosse manuscrito. Tudo fosse. Eu prefiro muitas vezes a dissertativa do que a optativa. Não, eu nunca dei também. Mas agora vem muito optativa. Não. Até por causa da própria prova da OAB, que tem várias questões optativas, e os concursos. O que eu digo para você que é possível você trazer uma prova de casa porque eu não fazia isso, mas o Lucena, ele dava com 1 mês de antecedência uma determinada questão e pronto, essa é a prova, me tragam ela pronta no dia da prova. Você não via uma nota 5. Você não conseguia dar 5, nem 4. Era 2, era 1. Não, você não consegue, você dá dependendo da questão. Eu dava a prova assim. Como vai ser a prova? Gente, estudem. Como vai ser, não importa, estudem. Professora, a prova é semana que vem, como é que vai ser? É o seguinte, vai ser prova com consulta em grupo. Yes! Eu falei, ok, estudem. Estudar. Aí eu falei, pode montar o grupo, pegar o material e vamos à prova. Aí eu dava uma questão prática. Me responda esta questão. Por que, Ângelo? Aquele aluno vai ser um profissional? Hoje você está lá na telinha, o Código Civil, tudo que você precisa, os livros, jurisprudência. Mas naquela época eu dizia, gente, vocês vão trabalhar com o Código Civil, processo civil, com a Constituição, com as RTs, que eram as revistas que vinham, a jurisprudência. Então, o que adianta? Porque eu vou fazer o aluno decorar. Então, eu dava uma questão na prova, vocês podem se conversarem entre si, para vocês dizerem quem é que tem a razão. Se eu estivesse pedindo, se a questão for... Se a pergunta da prova fosse, quem é que tem razão? Bem, eu quero que você me diga que o A que tem razão por causa da lei tal, por causa da doutrina que interpreta essa lei assim, assim. Então, é o A quem tem razão. Ela vai escrever isso. Ou, às vezes, você é advogado do réu. Apresente a defesa desta petição inicial. Eles tinham que fazer uma petição em sala de aula, numa prova. Mas eles iam ter que conversar, eles iam ter que pegar os códigos. Um doutrinador para ver ali o que o doutrinador ele fala do artigo 9º da lei de introdução, que hoje não é lei de introdução. Vamos ler o que o doutrinador fala. Eu não dava moleza
para o aluno ficar chutando A, B, C, D, E. Obrigava a escrever, obrigava Eu acho a que faz muita pensar. diferença. A minha sorte nisso daí é quando vem as dissertativas, elas têm um peso maior na nota. Então os professores estão dando valor ali na redação, né? Praticamente, né? E ali eu viajo. É onde eu me dou melhor. Nossa, que delícia! Eu adoro. E a maior parte do pessoal detesta. Por quê? Porque tem que explanar, tem que... Sim, né? tem que pensar. Eu já, nossa, eu me dou muito melhor com isso. É uma delícia quando você gostoso, pode né? extravasar. Isso. Né? E tem professor que coloca lá uma folha inteira para você escrever, redigir ali. Nossa, quando eu vejo aquilo ali, eu falo, nossa, é hoje tô flutuando. Vou tirar nota boa aqui. Que eu vou poder explanar. Porque ali os opcionais você não tem como explanar, tem as tais das pegadinhas, confunde um pouco a cabeça ali, às vezes uma vírgula. É legal a questão da vírgula, que tá uma frasezinha ali de efeito ali que vai te distrair, você tem que estar mais ligado. É legal, mas eu acho que a questão da gente dissertar faz muita diferença. Eu acho que isso deve ser obrigatório na graduação. Obrigatório. Aí vai fazer concurso, ok, então é optativa, tudo bem, porque eles vão te dar 3 horas para você responder 50 questões, para eles verem o seu nível de ensino, de saber jurídico para aquele concurso, para aquela função. A senhora falou ali atrás, feminicídio. Vamos falar um pouquinho disso. Vamos falar. Ângelo. Eu sei, mas rapidinho. O avanço que teve em cima disso, num país tão machista quanto é o Brasil, que ainda é machista. Ângelo, deixa eu dizer o seguinte. Você não quer preparar uma segunda parte? Tá bom, a senhora prefere. Eu vou sugerir isso. Eu tô com um material muito bom para falar. Tá bom, a gente faz. Eu tô com material. Eu não gostaria... Eu não falei pra senhora que a gente ia conversar, o tempo ia passar. Sabe que horas são? 9h10. Eu sei, eu tenho um reloginho ali. Eu tô com dor de estômago, porque como eu não jantei, eu fico com o estômago vazio, meu estômago dói pra burro. Então eu vou até perder o raciocínio. Eu tô com um material muito bom. Tá. Então eu gostaria de falar, porque eu posso falar do feminicídio da Maria da Penha num contexto histórico-social, porque eu acho super importante, e você sabe disso, você tem essa inteligência e acuidade para perguntar para mim, que você já fez essas perguntas, como é que chegou hoje na lei do feminicídio? Como é que chegou hoje na lei Maria da Penha? O direito é uma construção que é feita em cima da observação da sociedade. Então, às vezes, e eu acho que ele é mais justo quando ele é construído desta maneira, do que você simplesmente, eu vou criar uma lei que um LP de vinil, na hora de colocar na parede, eles têm que estar no ângulo assim, com a etiqueta virada de... Escuta, gente, vamos ver como que era a nossa sociedade, porque eu acho que isso leva a uma responsabilidade muito grande de cada cidadão. Porque para você chegar na Maria da Penha, os acontecimentos foram, e ainda existem, tenebrosos. Para você chegar no feminicídio, muita coisa também tenebrosa aconteceu. E olha, como eu disse para você, o direito tem que observar a sociedade. A lei do feminicídio de 2015, até o ano passado, ela passou por reformas. Sim.
Então, não é uma lei que foi criada porque alguém resolveu criar uma lei para falar da violência contra a mulher. Não. Não, foi uma coisa que Não. começou a ficar insustentável. Então, é essa observação. A sociedade. Que o direito, para nós encerrarmos essa primeira parte, eu sempre dizia isso para os meus alunos, presta atenção, ubi societas ibi ius. Ubi ius ibi societas. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, onde tem sociedade, tem o direito. Onde tem o direito, existe uma sociedade. Então, o direito, aqui é muito lindo, não dá para falar, realmente não dá. Mas o melhor direito é aquele que foi construído em cima do direito natural. São Tomás de Aquino explica o direito natural de forma magistral. Este é o melhor direito. Está aqui, um pontinho aqui. Orbitam neste pontinho vários outros direitos. Quanto mais estiver longe deste pontinho a lei, mais erros a lei vai cometer. Então você tem que estar sempre o mais perto possível do direito natural. Então, para dar um resumo e nós terminarmos essa primeira parte, para falar da violência contra a mulher, você tem que falar de direitos humanos. São Tomás de Aquino, direito natural. E outros naturalistas, lógico, tem vários. Eu sempre gostei muito de São Tomás. Então, para você poder entender a necessidade de ter uma regulamentação para a proteção das mulheres, quantas coisas aconteceram na sociedade. E assim com quase todas as leis. Não vou dizer que seja só. Todas. Então, eu gostaria de me dedicar uma segunda parte. Tudo bem, vamos fazer sim. O maior prazer. Você marca a data, para mim, qualquer data, e se porventura coincidir com algum outro compromisso, a gente remarca. Não. Mas eu gostaria de dar uma dedicação especial. Ótimo. É do meu interesse também, tenho certeza dos... É muito interessante. E eu vou ver se eu consigo, porque os casos internacionais de feminicídio, fazer o direito comparado, como que isso é nos Estados Unidos, no Canadá, na Itália, eu não tive todo esse tempo. Eu fui atrás do feminicídio no mundo, mas os casos que eu encontrei não são nomes de pessoas conhecidas. Certo. Então, eu falei, eu vou me centrar aqui nos casos mais famosos no Brasil. Certo. Sabe, Chimbinha e Joelma, Ana Hickman e aquele marido que ela teve, esses são. Mas tem outros que... Lindomar Castilho. Lindomar Castilho. Agora, contar a história... A filha da Glória Pérez, né? Também, esse é feminicídio. Contar a história da Elise... Samúdio. Tem ela e a Matsunaga. Menino, contar esses casos vai fazer compreender a necessidade da evolução legislativa para trazer... E a Suzane? A Suzane é parricídio, né? Sim, mas... Parricídio e matricídio. Hediondo.
O feminicídio e a Maria da Penha também são crimes hediondos. Mas o que essa menina fez é muito hediondo, é muito hediondo. A senhora sabe que hoje ela está estudando Direito, né? Ela está em... Bragança. Bragança Paulista? Bragança Paulista. Ela está em Bragança? Ela está em Bragança. Eu fui prestar um concurso ano passado do TJ, que teve, em Campinas. Ela estava lá. Prestando também? Estava lá prestando também. Na mesma escola que eu fui. Mas eu não a conheci pessoalmente, não a vi. Eu fiquei sabendo que ela prestou esse concurso. Ela estava na mesma escola que eu sabendo. Eu estava. Estava um burburinho lá na escola. O que aí? Quem que está prestando concurso? A Suzane e tal. Não foi. Ela era afilhada de uma vizinha minha. Ah, é? Aqui de São Carlos? Olha só. Então, ela tá estudando Direito lá em Bragança. E a Elise também, Matsunaga, estava em Franca como Uber. Como Uber. Mas ela perdeu, a justiça tirou dela porque ela descumpriu algumas coisas lá que o juiz tinha feito pedido, né, no processo dela. Ela descumpriu, então ela perdeu o direito de fazer o... Vamos falar sobre ela. Tá bom, muito importante. Eu li a biografia dela, Flor de Lis. Maníaco do Parque, a senhora vai falar também? O Maníaco do Parque, eu trouxe aqui informações sobre o que ele fez. Trouxe sim, do Maníaco. Vamos falar Maníaco. dele também, que é importante. Embora eu ache um pouco diferente a situação dele, porque a característica do feminicídio é que ele aconteça entre pessoas da intimidade das vítimas e dentro do ambiente familiar. E o maníaco, ele abordava uma mulher na rua e passava uma conversinha nela, né? E o cara, ele conseguia pegar tipos vulneráveis de mulher, que acho que ele devia ser um cara muito aguçado para conhecer a natureza humana, que isso depoimento de vítimas que conseguiram fugir dele, vítimas vulneráveis que estavam ali em depressão, que estavam tristes por alguma coisa, com raiva do mundo, e o cara chegava lá e passava uma conversinha e dizia que ela tinha chance de ser modelo da revista, que ele era fotógrafo, e conversa. Além do feminicídio, quero que na nossa segunda parte, se a senhora quiser trazer também alguma coisa de crimes sexuais. A gente está tendo uma polêmica agora na mídia. Não sei se a senhora viu, aquela menina que trabalhou com Danilo Gentili, a Juliana, a moça preta lá. Assédio sexual? Ela está acusando o Otávio Mesquita de estupro. Ixi! Para a senhora dar uma olhada. Eu gostaria que a senhora fosse colher as informações disso daí e depois desse a sua análise. Porque o que acontece? O fato que ela está recorrendo hoje foi em 2016. Aí eu vejo assim, tem muita gente apedrejando a menina, né? Porque o Otávio Mesquita é uma figura midiática muito grande. Não, olha aqui, eu não estou acusando, afirmando que ele realmente cometeu. Também não estou inocentando, acho que tem que ser tudo apurado. Lógico. Mas a menina se tornou uma vítima aí por parte da sociedade, estão falando que ela está querendo tirar proveito. Até porque é mulher, é preta. Isso já corrobora para que ela receba um monte de retaliação, tá? Você vai ver o que eu tenho para te falar das vítimas. Então, e as vítimas, geralmente, a gente sabe que elas ficam acuadas, elas ficam envergonhadas e muitas vezes demoram para se manifestar daquilo que elas passaram. Então, tem várias situações, né, que provoca esse atraso, vamos dizer assim. Sim. Então, eu acredito no seguinte, como futuro advogado e como ser humano, acima de tudo. Vamos apurar com calma e com detalhes para ver
tanto uma parte quanto a outra, qual que realmente está certa, qual que está errada. Mas, por se tratar de uma figura midiática, um homem, falando o Brasil, né, que é machista. Só se você for advogado dele ou advogada dela. Advogado Então, dela. Sabe por quê? As informações que vão nos chegar são informações deturpadas de acordo muito com fake news, né? o editorial, vamos dizer interesse assim, da própria mídia, né? Nós vamos endeusar o Otávio Mesquita, então ela é uma vagabunda, já tem gente ela fazendo é uma isso. chantagista, ela é uma próprias mulheres fazendo isso, já estão fazendo. A menina está sendo detonada. Então. Por que você veio falar só agora? Se foi em 2016? Ah, porque ele é um cara brincalhão, é o jeito dele. Mas peraí, acho que tem que ser visto muitas coisas. Ó, repito, eu não estou acusando o cara de nada. Não. Eu não estou sendo... Não, e nem ela. Sendo, nós não podemos... a minha posição também é igual ao Ângelo. Não estou sendo... Quando eu recebo esse tipo de notícia, eu não me pronuncio. Eu não estou sendo... o Ângelo está querendo ficar a favor da menina porque ela é preta e ele é preto também. Não, não. Não é isso. É o que eu falei. Acho que tudo tem que ser apurado. Eu só estou dizendo assim que eu acho injusto da parte de algumas pessoas que não estão totalmente informadas. Eu não posso nem criticar o Otávio, não posso criticar nem ela. Tudo tem que ser analisado. Só que tem um lado que está batendo pesado no Otávio e tem um lado que está batendo muito pesado na menina. Né? Então, e aí vem aquela questão de novo da intolerância, que está imperando nesse país aqui, e é uma coisa assustadora. Está lamentável. Um país maravilhoso como o nosso, ver as pessoas brigando por dois personagens políticos e não por uma ideologia política. O país está se perdendo. Daqui a pouco os dois personagens morrem e o Brasil continua. Sim. E vão surgir outros personagens. Sim. Então, as pessoas estão defendendo personagens, não ideologias. E a gente está se perdendo. Você tem toda a razão. Eu concordo com isso também. Agradecer a senhora. Obrigadíssimo. Não tem de que... Pela aula que eu tive aqui hoje, e as pessoas que estão lá do outro lado também estão tendo essa aula de direito. O rumo da conversa, na verdade, tem que ter partido desde o feminicídio, mas como eu falei para a senhora antes de iniciarmos, o bate-papo ele vai rolando de uma forma tão espontânea que a gente acaba entrando em outros universos, mas que são importantes também. Não deixa de ter importância. Muito! Ficou muito importante para mim aqui hoje. Eu vou de novo falar, parece que eu estou puxando sardinha. Não é puxar sardinha. Eu gosto de preservar a história. Então, uma das coisas mais importantes que teve aqui para mim hoje, a tua presença, foi falar do seu pai. Muito obrigada, isso me emociona. É verdade, estou falando de coração. A importância que o seu pai teve e ainda tem para a política da nossa cidade. Foi mesmo. Tá? Foi, e na vida de muita gente, porque ele foi farmacêutico. Então. E o atendimento... Farmacêutico, é verdade. O atendimento que ele dava para os pacientes dele. E a sua família era muito que cristão. Sua família que tem uma tradição muito grande na cidade, né? Até hoje tem político aí, tem o Gustavo, né? Que está representando a família. Então, né? E teve os médicos, seu pai farmacêutico, tem professores, tem a senhora no direito. Então, é uma família que está constantemente construindo para a sociedade da cidade. Obrigado e parabéns. Mas você também é tudo isso, porque esse seu trabalho, ou mesmo você alegrando as pessoas, eu vi alguns shows seus, acho que uns 5 já, Ângelo, já estive. Que bom, obrigado. E é muito gostoso. Gente, eu acho que para ser um ser humano de verdade, é só isso que nós temos que fazer, né? Fazer alguma coisa pelo outro, para si próprio, mas pelo outro, principalmente alegrando uma festa com a sua música boa, fazendo um trabalho desse preocupado em repercutir para outras pessoas matérias tão interessantes como a que você tem trazido já.
Obrigado. Então, você é importante. Obrigada também, Ângelo. Te aguardo para nós vamos fazer fazermos a segunda parte. Joia. Posso? Não, ainda não. Vamos despedir aqui do pessoal, tá? Rapidinho. Desculpa. Pessoal, muito obrigado para você que está aí do outro lado. Mais um episódio aqui do Tudo Vira Podcast. Hoje, as vivências sociais com a advogada, doutora Roseli Pose, que nos trouxe muita informação, nos trouxe muitos ensinamentos aí. Tenho certeza que você que está aí do outro lado está gostando, está curtindo. E muito obrigado pela tua audiência, tá bom? Fica aqui todo o carinho, abração do Angelão. Obrigado, Dagoberto. Obrigado, Alexandre, mais uma vez pelo apoio técnico. O Dagoberto, eu sempre falo aqui, minha gratidão por ele acreditar na minha capacidade, na minha intelectualidade, de estar aqui com a responsabilidade de fazer um monte de rimas, né? de fazer essa comunicação, de fazer essa ponte e trazer esses convidados maravilhosos que a gente tem trazido aqui. E para você que é jovem, está aí do outro lado, buscar os seus ícones, cada um no seu quadrado, tá? Cada ícone no seu quadrado. Você não precisa, meu amigo, minha amiga. A riqueza material é interessante, é importante talvez, mas muito mais importante que qualquer riqueza material é a tua integridade, é a tua personalidade. Então, seja você um comunicador, um cantor, advogado, um médico, um engenheiro, aquilo que você quiser escolher, faça, mas faça da melhor maneira possível, se dedicando ao que você faz e se dedicando ao seu próximo, tá bom? Tudo Vira Podcast, gente. Até a próxima. Logo, logo estamos de volta. Valeu! Valeu, muito bom, muito bom. Amei!